Vamos lá, pessoal, voltando aí. Esperar o pessoal voltar em peso para nós começarmos a aula. Nosso último tempo aí. Falar um pouquinho de literatura com vocês. Não se esqueçam, hein? Para colocar, principalmente agora, no último tempo, em todos os tempos, né? Colocar os nomes, tá? Primeiro, segundo, terceiro tempos. É importante que vocês coloquem sempre o nome aí para eles ficarem registrados na chamada. Vamos lá, vamos então. Vou começar aqui, tá? Vou compartilhar a tela. Vou falar com vocês hoje do quinhentismo, porque eu acabei passando para vocês barroco logo de cara e não falei do quinhentismo, né? Então é importante falar também, não esquecer do quinhentismo. Né? O nome não é à toa, o nome nunca é à toa, certo? Quinhentismo porque foi a reprodução literária, né? Em 1500, com a chegada dos portugueses ao Brasil, né? Descobrimento do nosso país, certo? E aí relata-se aqui né, na nossa terra, a primeira literatura tida assim, certo? Primeiro relato de literatura aqui no nosso território, na nossa terra, certo? Então, o quinhentismo não é à toa, né? 1500, chegada dos portugueses, literatura reproduzida no Brasil, certo? Então, o rei Dom Manuel, né, já relatava, né, o que ele tinha encontrado em nossas terras, tranquilo? Através de cartas, documentos e assim por diante, beleza? Então, o quinhentismo é isso, é o processo, o nome não é à toa, né? 1500, né? Seiscentismo, né? Chamado também assim o barroco, né? Por que seiscentismo, professor? Porque 1600, certo? Barroco aqui, século 17, tranquilo? Então o nome nunca é à toa para nós. Então quinhentismo, por isso que é 1500, chegada dos portugueses ao Brasil, né? Primeira literatura, né, escrita em território nacional, em nosso território. Show? Vamos que vamos então, pessoal. Passei aqui, ó. Então, literatura de informação, então as crônicas das viagens, né, e cartas eram relatadas, o cara fazia uma crônica, né, para contar os relatos que eles tinham através das viagens, né, para achar novas terras e principalmente propagar a religião católica. Teve aquele conflito que eu mostrei a vocês, né, da Martim Lutero, né, com a Igreja Católica, né, ele propagava realmente que muitas coisas na Bíblia, apontadas na Bíblia, tinham erro, né, e que o homem deveria valorizar mais ele mesmo e não, né, somente dar dinheiro para a igreja, né, e investir no seu crescimento pessoal. Então começou a ter esse conflito, né, da reforma protestante, assim criada por Martim Lutero e outros mais, né? E a igreja vai criar a contra-reforma, né? Por que contra-reforma? Para ir contra a reforma protestante, criada por Martim Lutero e outros mais. Perfeito? Daí, né, a ideia de sair com as grandes navegações para principalmente propagar a religião católica, né? Além de você achar novas terras, o principal intuito, né, das grandes navegações era realmente propagar, né, aumentar a legião de católicos no mundo, tranquilo? Então, principal intuito realmente, né, das grandes navegações era propagar, né, a contra-reforma e a contra-reforma protestante, certo? Esse conflito, né? Teocentrismo e antropocentrismo. Será que é o Deus como centro de tudo? Será que é o homem? Será que eu tenho que valorizar realmente Deus ou tem que me valorizar? Né? Daí o homem passa a investir menos, a deixar menos seu dinheiro na igreja, né? Investir mais no seu crescimento pessoal. Então, esse conflito aí, ele acontece realmente naquela época, e aí a Igreja Católica vai criar contra-reforma para ir contra a reforma protestante, e assim as grandes navegações saíam realmente para propagar, né, a religião católica. Tranquilo? Botei assim, literatura jesuítica, né? Os jesuítas, eles vinham juntamente com as grandes navegações, com as naus, com o intuito de catequizar, né? Arte como catequese, catequizar, transformar o outro, né? Através de oratória, né? Os caras tinham muito bem a oratória empregava muito bem, perdão, a oratória,
né, a arte do convencimento, para tentar convencer o outro, né, a, a passar a ser católicos, certo? É o que hoje muitos dos padres continuam fazendo, né? Os pastores fazem realmente, eles usam muito bem essa arte. Não estou falando que eles vão nos convencer, nos persuadir, mas eles, para propagar a religião, né? Para falar a palavra de Deus, eles vão usar muito bem essa oratória, eles vão ter que usar muito bem essa oratória e principalmente a arte de nos convencer, tá? Eu botei a literatura de informação, realmente era assim chamada literatura, né, em 1500. Realmente a intenção da literatura, né, empregada no nosso território, né, por Dom Manuel, ao chegar aqui principalmente, era informar, né, não, informar a Dom Manuel, desculpa, né, informar o que estava acontecendo, o que tinha achado na terra, como é que era o povo, né, os índios, assim por diante. Então, a literatura totalmente de informação, tá? A carta de Pero Vaz de Caminha, né? São as cartas, ações de literatura, geralmente naquela época. Então, a carta de Pero Vaz de Caminha, ao chegar aqui os portugueses, né, começaram a escrever uma carta ao rei Dom Manuel para informar como que era a terra, se era uma terra boa para plantar, né? Se era uma terra com riquezas, como é que era o povo, né? Como é que eram os índios, assim, como é que eles estavam vestidos. Vocês vão ver que é uma carta totalmente descritiva, né? Uma vez que eles vão descrever, o intuito era descrever realmente como é que era a terra, como é que era o, né, como é que era a população encontrada aqui. Então, vocês vão ver isso muito na carta de Pero Vaz de Caminha, que é o primeiro relato, né, de cara lá, primeira aqui, ó, de cara, primeiro texto, né, a primeira literatura informal, já que é uma carta informando ao rei Dom Manuel, né, o que eles tinham encontrado aqui em território brasileiro. Show? Tranquilo? Que nem era, nem recebia, depois que passou a receber esse nome. Tiveram, né, outros nomes até chegar ao Brasil. Então, Tratado de Terra do Brasil, de Pero Vaz de Magalhães Gândavo também. Então, são as cartas, né? São a literatura, sim, né? Literaturas informativas aqui em nosso território. Tratado Descritivo do Brasil, de Gabriel Soares de Souza, e a História do Brasil, de Frei Vicente do Salvador. Então, são textos, relatos, né? Crônicas, né? Cartas, né? Escritas aqui no nosso país, território nacional. Show de bola? Então, objetivo, né? Da carta para Vaz de Caminha, das literaturas literatura informativa, né? Vamos dizer assim. O objetivo principal era fazer um levantamento da terra nova, de sua fauna, né? Quando eu falo fauna, são os animais, né? De sua flora, vegetação, né? Se a terra era rica para plantar, como eu falei com vocês, se já acharam alguma riqueza aqui, como o ouro, aquela coisa toda, né? De sua gente, principalmente, né? Os índios eram bem descritos, né? Foram bem descritos, perdão, na carta de Pero Vaz de Caminha, né? Que ele enviou para o rei Dom Manuel em Portugal. Show? Relatando tudo, fazendo realmente um levantamento, né? Do que eles tinham encontrado aqui na Terra Nova. Perfeito? Literatura totalmente descritiva, vocês vão ver, né? Não tem grande valor literário, é mais um valor histórico documental para documentar realmente o que eles achavam aqui no Brasil. Não é uma literatura que tem grande valor literário, não é uma poesia, não é uma prosa romântica, não tem muito, né, valor literário, não, perfeito? A literatura de 1500 é mais realmente uma literatura informativa, né? Tem valor histórico documental. A carta Pero Vaz de Caminha, né? Se nós formos lê-la na íntegra, né, como ela foi escrita aqui, com certeza, né, nós temos que ter uma legenda embaixo, que o português é arcaico, né? Então nós temos que passar para o português atual. Tranquilo? Então é realmente uma literatura sem grande valor. É altamente descritiva, uma vez que ele vai fazer a descrição de tudo que ele encontra aqui em território nacional. Show? Tem valor histórico, né, documental. Tranquilo? São textos repletos de fantasias, né, e moldados pela visão medieval. Então eles vão fazer o texto, né, moldando-o, né, para a visão medieval. Show? Imaginário europeu. Então aqui hedonização, demonização, como é que ele imaginava, né, como é que ele relatava aqui para nós, nosso Brasil. A esquadra de Pedro Álvares Cabral também foi apontada, momentos históricos, né? É o auge do Renascimento, é um momento histórico que acontece juntamente com o quinhentismo no Brasil. Então, é o auge do Renascimento, o mercantilismo, certo? As inovações tecnológicas inventadas provavelmente pelos chineses, trazida para a Europa pelos árabes, a bússola, né, uma agulha magnética permanentemente apontada para o norte, teve seu uso aperfeiçoado pelos europeus durante as grandes navegações. Então, são as inovações tecnológicas daquela época. Tá? O astrolábio permite, né, ao observador o cálculo da latitude e a distância, né, de um ponto qualquer da superfície terrestre, né, até a linha do Equador. Então, né, e a caravela é, né, uma invenção portuguesa e foi a principal embarcação utilizada durante a expansão marítima dos séculos, né, 15 e 16, não 1500, século 16, né, 1400
né? Século XV. As velas triangulares das caravelas permitem ao piloto, né, conservar, sei lá, mesma com, né, sei lá, vamos lá, eu não estou conseguindo ler aqui embaixo, ficou realmente apagado. Show? Então, as caravelas eram feitas sob orientação de arquitetos especialistas em construção naval. Isso aqui é coisa boba, tá? E aprimoradas à medida que surgiam novas informações. Essas embarcações impulsionaram as grandes viagens marítimas e foram responsáveis pelos grandes descobrimentos portugueses e espanhóis. A Santa Maria, usada por Colombo na sua viagem de descoberta da América, tinha 23 metros de comprimento e muitas velas. Show? O canhão francês do começo do século XVI, né, esse tipo de arma garantiu a hegemonia sobre os povos da África, né, Ásia e América. Tranquilo? Bem rapidinho. A carta de caminha, né? Então, a carta de privado de caminha. A feição deles é serem pardos, né? Então, está descrevendo, né, como é que eram os índios. A feição deles é serem pardos, né? Um tanto avermelhados do sol, né? De bons rostos, né? E bons narizes, bem feitos. Andam nus, né? Sem cobertura alguma. Aqui é o texto, né, já trazido para o português atual, né? Nós pegamos o português arcaico e já colocamos, fazemos essa releitura, essa reescrita do português, tá? Nem fazem mais caso de encobrir ou deixar de encobrir suas vergonhas do que de mostrar a cara. Então, assim, não encobrem suas vergonhas, né? Suas partes genitais, certo? Então, tudo é à mostra. Eles andam nus, realmente. Então, ele faz aqui, né, pelo Vaz Caminha, retrata, vai relatando, vai descrevendo tudo que ele vai encontrar aqui em terra nacional. Show de bola? Então, pardos, nus, né, sem coisa alguma que lhes cobrisse suas vergonhas, traziam arcos nas mãos e suas setas, né? Vinham todos... Oi, amor, fala comigo, nega. Fala comigo, filhão. Alguém perguntou algo? Então, vou continuar aí. Vinham todos ligeiramente em direção ao Botel, né, e Nicolau Coelho lhes fez sinal que pousassem os arcos, e eles os depuseram. Mas não pôde deles haver fala nem entendimento que aproveitasse, por o mar quebrar na costa. Certo? Somente arremessou, só que ele faz uma descrição realmente, né, a carta para o Vaz de Caminha é uma literatura totalmente informal, documental, que vai informar realmente, vai descrever realmente tudo aquilo que foi encontrado em terras nacionais. Show? E um deles, né, ele arremessou um sombreiro de penas de ave, né? Mostra também aqueles sombreiros compridas com uma copazinha de penas vermelhas e pardas, como de papagaio. E outro lhe deu um ramal grande de continhas brancas, miúdas, que querem parecer, né, ao Jofar, né? As quais peças, creio que o capitão manda a Vossa Alteza. E com isso se envolveu as naus, por ser tarde não poder haver deles mais fala por causa do mar. Então aqui ele vai relatando realmente, ó, a descrição, os cabelos deles são corredios, né, são lisos e andavam, né, tosquiados, né, de tosquia alta antes do que sobrepente, né, de boa grandeza, rapados, todavia por cima das orelhas. Trazem todas as testas, perdão, todas as testas de fonte a fonte, tintas de tintura preta, que parece uma fita preta da largura de 2 dedos. Então ele vai descrever tudo, certo? Tudo que eles encontravam nos índios. Ali andavam entre eles 3 ou 4 moças bem novinhas e gentis, com cabelos muito pretos e compridos pelas costas, e suas vergonhas tão altas e tão cerradinhas, né, e tão limpas das cabeleiras, que de as nós muito bem olharmos, não se envergonham. Certo? Aqui é a descrição realmente, né? Pois o capitão morda esta vossa frota, e assim os outros capitães escrevam a vossa alteza a nova, né, do achamento dessa vossa terra nova. Não deixarei também de dar minha conta disso melhor que eu puder. Tome vossa alteza, porém, minha ignorância, por boa vontade. Creia bem por certo que, para lindar, nem para afear, não porei aqui mais do que aquilo que vi e me pareceu. Então, ele vai descrever, é um texto descritivo realmente, beleza? Show? Então, Tubi, Tupi, né, de Lenine. Então, aqui a música vai retratar realmente. Eu sou feito de restos de estrelas, como Corvo, não vou ler com vocês, vou perder muito tempo, certo? A literatura jesuítica, primeira missa aqui, né, reproduzida por Vitor Meireles, primeira missa, né, empregada aqui, feita, realizada em terra nacional. A principal intenção, como eu falei com vocês, né, os jesuítas era de catequizar, de propagar, né, cada vez mais a religião católica. Então, aqui, né,
é o texto, né? É a imagem da primeira missa, né, realizada aqui no nosso território nacional, beleza? Primeira missa de Portinari, também retratada por Portinari também aqui, né? Ela é relatada, ela é, né, produzida de diversas formas, certo? E sem fé, sem lei, sem rei, beleza, pessoal? Então eu botei aqui a descrição de José de Anchieta, 1534 a 1597, né? Sua obra, né, são cartas, sermões, uma gramática da língua tupi. Ele fez, sim, o José de Anchieta, também representante lá do Barroco, né? Ele faz, aqui é o tempo que ele vai, né, do quinhentismo no Brasil, 1534 a 1597. As suas obras são cartas, sermões. Ele fez, sim, né? Ele foi responsável pela gramática da língua tupi. De repente hoje nós não falaríamos português, né? Falaríamos tupi, certo? 12 textos teatrais, ele também era teatrólogo, né? E poemas em latim, né? Ele é um cara altamente culto, certo? Então, além disso tudo ali, além das cartas, sermões, ele é responsável por elaborar uma gramática da língua tupi, né? Tem 12 textos, ele é teatrólogo também e tinha poemas produzidos, né, na língua latina, certo? Preocupação didática e moralizante, então a preocupação dele era ser bem didático, né? Por isso os sermões, né, vão servir para isso, para tentar catequizar, convencer o próximo, certo? Então por isso são sermões, certo? De Padre José de Anchieta, assim, muito conhecidos na época, os sermões de José de Anchieta. A preocupação que ele tinha inicialmente era com a didática, né? Tentar mostrar para o outro, então a didática era importante demais que o outro entendesse o que ele queria dizer. E moralizante, né? O moral era bem presente nos seus sermões, como qualquer outro sermão, né? Muito comum falarmos assim, pô, cara, meu pai me deu um sermão, né? Aquele cara me deu um sermão, por quê? A preocupação do sermão era realmente, né? Tem esse lado moral, certo? Adaptação às necessidades práticas da vida do Brasil na colonial. Show de bola? Então, além disso, também ele relatava, né? Os textos deles traziam para nós como é que era a adaptação às necessidades práticas da vida, né, do Brasil colonial. Perfeito? Então, assim, não tem muito que nós aprofundarmos, né, no quinhentismo, né? Característica, a figura do diabo é associada a algum chefe ou sacerdote indígena. Eles sempre colocavam os índios, né, como associando ao diabo, né? Contrário aos portugueses. A língua e a religiosidade de Tupi são exploradas, é uma língua cada vez mais, e a religiosidade também são exploradas, até porque ele tentar convencer o índio, né, e propagar a religião católica, eles tinham que explorar muito isso. A língua, né, era explorada por quê? Para ele propagar, por eles entenderem o que eles queriam falar, eles tinham que dominar a língua dos índios, né? Então eles tinham que dominar a língua tupi. Não é à toa que ele fez, né? Ele foi responsável por elaborar a língua tupi, né? Uma gramática, né, da língua tupi. Perfeito? A língua e a religiosidade dos índios, né, eram muito exploradas por eles, uma vez que eles queriam, né, tentar mudar, convencer, persuadir, né, os índios, certo? Impor, na verdade, a religião católica, propagar cada vez mais a religião católica. Tranquilo, amores? Então não tem como, né? Não tem muito o que falar do quinhentismo, porque alguns autores nem relatam, né, como uma literatura, não tem uma riqueza literária como o barroco, que você já tem a poesia barroca, né, com influência da Europa, né, tem poesia, tem prosa, não, né? O quinhentismo vai chegar, os portugueses chegam ao Brasil, e a primeira literatura, a primeira carta, né, é a carta pelo Vaz de Caminha, literatura informal, documental, histórica. O principal intuito dela era descrever realmente tudo que foi encontrado aqui na Terra Nova. Então não tem muito que nós explorarmos, né? O quinhentismo realmente os textos encontrados são realmente cartas, sermões, né? Textos descritivos, né? Sermões para quê? Para convencer o outro do que eu quero, né? Com moral, certo? Com essa ideia de moralizar o outro, tranquilo? Então, isso tudo aqui foram jogadas dos portugueses para realmente implantar, propagar cada vez mais a religião católica. Show? Por isso, a primeira missa aqui, por isso tudo isso. O principal intuito, realmente, naquela época, né, das grandes navegações, como eu falei lá com vocês anteriormente, era propagar a religião católica, uma vez que a Igreja Católica passa por um grande problema, né? Esse grande conflito aí, né, da Reforma Protestante contra a Reforma, ela perde muitos adeptos. Então, a intenção realmente era trazer mais adeptos, né, mais religiosos, mais adeptos, perdão, da religião católica. Tranquilo, galera? Então é isso por hoje, tá? Não tem muito que entrar, né, com vocês em quinhentismo. Esse conteúdo tá para vocês no seu livro, eu vou pontuar também lá para vocês acharem, né, o quinhentismo. Eu dei um pulo com vocês em barroco, na última aula que nós tivemos de literatura. Eu tive que voltar com vocês em quinhentismo, certo? Que, na verdade, assim, para a questão, né, literária, cai em prova, né? Muitas vezes vão cair alguns textos, né? Principalmente José de Anchieta, trazendo, né, algumas características daquela época do quinhentismo,
que aqui para vocês já está relatado, já está explicado para vocês, mas o que importa para nós realmente são as escolas literárias. Então, o barroco, né? Tem um trovadorismo também, que eu vou falar com você na próxima aula, que é o trovadorismo. Então, tem outras vertentes da literatura que são até mais importantes do que o quinhentismo, mas não podia deixar de falar com vocês, né? Até porque cai também, né? Principalmente nos vestibulares, algumas coisas voltadas, né? À reprodução da carta para o Vaz de Caminho e algumas perguntas também, não somente associadas ao quinhentismo de forma geral. O cara coloca a carta lá e vai fazer outras perguntas em relação a isso. Tranquilo, galera? Então, por hoje foi. Terminar um pouquinho mais cedo com vocês. Vou deixar para vocês fazerem lá, pontuar para vocês na plataforma, né? Na Iônica, alguns exercícios, tanto de processo de formação de palavras, né? Estrutura também de palavras que nós não fizemos, e também exercícios voltados a quinhentismo, né? E o barroco. E depois, na próxima aula de literatura com vocês, eu vou apontar um pouquinho de vou falar com vocês de trovadorismo também. Beleza? Então, um grande abraço para vocês aí, né? Fiquem com Deus.